aluno da Científica Concursos, tudo bem? Por aqui, professora Keila Almeida, da área de Biologia. Deixo aqui com vocês um vídeo de introdução à entomologia forense, muito importante, tema importante para quem vai prestar o concurso de perito criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Aproveito também, depois do vídeo, deixa o seu like, coloca também nos comentários as suas dúvidas e, claro, acesse o site da Científica Concursos e procure por uma das nossas mentorias para te ajudar nessa fase do concurso. Lá você vai encontrar, além de feedbacks mensais e quinzenais, muitos materiais em que você pode estudar e se preparar para essa fase. Boa sorte, boa aula, aproveita muito o vídeo e a gente se vê nas próximas. Até mais! Então, vamos lá. Nessa etapa da nossa aula, a gente vai tratar de um tema um pouco mais específico, que é a parte de entomologia forense. Vocês vão ver que no decorrer, no transcorrer da nossa aula, a entomologia forense, para os nossos concursos, ela se apresenta de uma forma muito conceitual. Então, é importante que vocês tenham isso, essa base conceitual muito bem preparada, para que vocês possam captar as questões no decorrer do caminho. É claro que a entomologia forense ela é muito densa, mas à medida em que a gente vai desenrolando esse novelo, vocês vão ver que ela está intuitiva a forma como ela se apresenta. Nesse primeiro momento da nossa aula, a gente vai tratar principalmente de quem são esses insetos, né, quem são esses entes que vão fazer parte da entomologia forense. Afinal, a entomologia é o estudo dos insetos. Como é a morfologia, o que precisa conhecer dos insetos para que a gente possa trabalhar com essa metodologia dentro da área forense. A gente vai entender também as subdivisões da entomologia. Existem certas aplicações em que a gente subdivide os grupos e como trabalhar isso dentro de cada subdivisão. É importante que a gente conheça também, tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos entender de onde vem esse grande grupo de seres que a gente vai estudar dentro da entomologia, tá? O estudo dos insetos, a aplicação dos insetos no meio jurídico. A primeira coisa que a gente tem que conhecer sobre os insetos é que eles fazem parte de um grande filo, aqui a gente já desenrola um pouquinho ali para as características do grupo, então faz parte de um grande filo chamado filo artrópoda, ou artrópodes, pode aparecer com esse nome também na prova de vocês. Esse grupo ele é um grupo muito diverso, mas ele não é só um grupo muito diverso, ele é um grupo mais diverso, é o grupo mais diverso de animais existentes no planeta. Então, só para vocês terem uma noção da importância que é esse grupo, esse filo, né, artrópodes, onde se encontram os nossos insetos que a gente já vai chegar nele. Dentro do filo artrópodes, a gente vai ter uma subdivisão chamada hexápoda. Dentro dessa divisão, a gente vai ter uma outra divisão de classe. Dessa vez, a classe que vai nos interessar aqui é a classe insecta, que é a classe dos insetos. Também é uma classe muito diversa em vários fatores. Então, a gente tem diversidade de morfologia, diversidade de reprodução, diversidade de captar alimentação, então tem uma diversidade de comunicação, então tem uma série de fatores aí em que esses seres são diversos. Por conta dessa diversidade, é que essa classe, é que essa classe de insetos, por conta dessa diversidade, é que é o que confere o sucesso evolutivo desse grande grupo. Então, toda essa diversidade morfológica, essa diversidade de captar alimento, até a diversidade de dispersão, que aqui a gente começam a aparecer aves em alguns indivíduos, né, algumas espécies, isso também colabora para que essa espécie ela tenha uma dispersão muito grande ao longo do globo. Existem pouquíssimas áreas ao longo do globo em que as espécies em geral da classe insecta ou do próprio filo artrópoda, que não são encontradas. Então, praticamente todo o globo é colonizado por alguma espécie do filo artrópoda, especificamente da classe que a gente tem interesse, da classe de insetos, tá bom? Então, aqui é bem geral, é para vocês entenderem que ele pode ocupar uma grande diversidade, tem uma grande diversidade, pode ocupar um território muito grande. E isso também é interessante quando a gente vai falar de identificação para a área forense já, tá bom? Então, essas são as características do grupo. Em termos de morfologia, o que essa grande diversidade compartilha ali, que a gente precisa saber
para a nossa prova. Primeira coisa, o corpo, o formato do corpo, a morfologia do corpo desses animais, ela é segmentada. Então, pode aparecer na prova de vocês com esse nomezinho aqui, tagma, ou pode aparecer só como segmentação mesmo. Como que é dividido, isso vai valer para qualquer inseto. Qualquer indivíduo da classe insecta vai ter esse tipo de morfologia. Primeira coisa, vai ter uma cabeça, o corpo vai estar dividido em cabeça, em tórax e em abdômen. Todos, sem exceção, para ser inseto, tem que ter essas 3 divisões, tá bom? Outra coisa que é importante que tem que aparecer. Todos vão apresentar um par de antenas, então as antenas, elas vão aparecer aqui nessa parte da cabeça, nessa segmentação da cabeça. Ainda na cabeça, a gente vai ter um conjunto de olhos compostos, tá? E essa cabeça, ela vai estar ligada aqui no tórax, tá bom? O tórax é onde a gente vai encontrar os 3 pares de patas. Então, em qualquer indivíduo da classe insecta, vão aparecer os 3 pares de patas associados ao tórax. Pode ver aqui que os 3 estão, desenho talvez em aqui, estão no tórax, tá bom? O abdômen, qual que é a função aí do abdômen? O abdômen, ele vai acabar sendo um invólucro para toda a parte reprodutiva, para os órgãos que estão associados aos campos vitais do indivíduo. Então, o tórax vai estar resguardado para esse tipo de situação, para trocas gasosas e etc. Tá? Aqui, o tórax não, o abdômen. Ainda no tórax, a gente vai ter a presença das asas. Existem indivíduos que têm e existem indivíduos que não têm. Geralmente, são 2 pares de asas. Então, se aparecer na prova de vocês, qual é as características morfológicas, né, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva, qual as características morfológicas de um indivíduo que o indivíduo precisa ter para pertencer à classe dos insetos. Então, um corpo segmentado em cabeça, tórax e membro, um par de antenas tem que ter, os olhos compostos, os 3 pares de patas e pode ou não apresentar os 2 pares de asas. Então, o corpo é segmentado, pode aparecer com o nome segmentação, ou pode aparecer com esse nome tagma. Isso vai valer para todos os insetos, tá bom? Essa morfologia básica é o básico que você tem que conhecer sobre morfologia dos insetos, tá bom? Continuando aqui. O assunto que é super importante para a gente entender, porque isso vai influenciar na parte de entomologia forense, diz respeito ao tipo de reprodução e ao tipo de desenvolvimento dos insetos. A grande maioria se reproduz de forma sexuada, ou seja, tem que haver uma cópula entre um macho e uma fêmea. A grande maioria se reproduz dessa forma. Mas lembrem-se que existe uma diversidade muito grande e óbvio que para a reprodução não é diferente. Então, a gente também tem outros tipos de reprodução para os indivíduos da classe dos insetos, tá? Mas principalmente é importante vocês saberem que eles também são sexuais, tem macho e tem fêmea. Tipo de desenvolvimento. Aqui uma pausa, porque isso é importante. Desenvolvimento é como diz respeito ao como o indivíduo sai do momento em que ele é um ovo até o momento em que ele se torna um indivíduo adulto. Aí, no indivíduo adulto, a gente vai observar a cabeça, o tórax, o abdômen, o par de antenas, os 3 pares de patas, etc. Tá bom? Então, o desenvolvimento é essa fase, do momento em que ele sai do ovo até o momento em que ele chega como um indivíduo adulto. Existem 3 formas, e isso é importante, porque envolve temperatura. Existem 3 formas de desenvolvimento para os insetos. Então, a primeira forma de desenvolvimento a gente vai chamar de ametábolo. O que é ametábolo? Se a gente olhar aqui o nosso primeiro exemplo, cadê, né? Se a gente olhar aqui o nosso primeiro exemplo, a gente vai olhar aqui o nosso indivíduo bebê, ele é muito parecido com o indivíduo adulto. Então, o indivíduo ametábolo, ele não tem uma divisão marcada de morfologia entre o momento em que ele é um ovo, até o momento, ali no momento em que ele é um ovo, um estágio mais larval, até o momento em que ele se desenvolve como um indivíduo adulto. Geralmente, a gente vai encontrar, né, como exemplo, as traças. Então, se você olhar uma traça, traças de livros mesmo, que a gente encontra no dia a dia, na nossa casa, e em lugares que são não tão conservados, né? Esse tipo de inseto, a gente vai observar que todo indivíduo que é menorzinho, que é bebezinho, ele vai ter aquela mesma carinha já do indivíduo adulto, não tem muita diferença, tá bom?
Já os indivíduos hemimetábolos, eles têm uma modificação na sua morfologia, então vai ter ali uma etapa do metabolismo em que vai mudar a morfologia, só que a morfologia desse indivíduo intermediário, ela já é muito parecida com a morfologia do indivíduo adulto. Isso acontece muito com os coleópteros. Comecem a se acostumar com esses nomes, eles podem aparecer na prova de vocês. Coleópteros são besouros. No caso aqui, eu vou dar um exemplo que é bem do nosso dia a dia, é bem coisa urbana, que são as baratas. As baratas são besouros. Quando a gente observa aquelas baratinhas pequenininhas, é claro que tem várias espécies, mas quando a gente observa aquelas baratinhas pequenininhas, elas são, na verdade, os filhotinhos daquelas baratas adultas que têm a mesma carinha. Se a gente olhar um filhotinho de barata, a gente vai ver que a cara da barata adulta, elas vão ser muito parecidas, tá? Então, são indivíduos hemimetábolos, tem uma etapa intermediária de desenvolvimento, recebe até um nome que chama ninfa. Tem essa etapa de desenvolvimento, mas ela é muito semelhante já com o indivíduo adulto, que a gente vai encontrar lá no final. Já os holometábolos, esses aqui são bem importantes, todos esses aqui que eu estou contando para vocês têm importância na entomologia forense, mas os holometábolos, principalmente, que é o grupo das moscas, abelhas, formigas, eles são caracterizados por terem fases bem marcadas ao longo do seu desenvolvimento. Quando a gente olha um indivíduo com essa característica de holometábulo, é um indivíduo que ele vai ter a oviposição, então a gente vai ver um ovo, a gente vai ver uma etapa de larva, a gente vai ver uma etapa de pupa e vai ver um indivíduo adulto. E cada uma dessas fases, a morfologia muda muito. Então, tem uma modificação metabólica tão grande que a morfologia dessas espécies, elas também se modificam e a gente vê essas etapas de forma muito marcada. Importante aqui, todos os dípteros, sem exceção, são holometábolos. O raio é isso do díptero. Mosca, mosquito, varejeira, tudo que vocês verem com essas mosquinhas mais comuns, essa mosca urbana, tudo isso, mosca da fruta, todas elas são dípteros, e todos os dípteros são holometábolos, tá bom? Então, vou ter essas fases marcadas. Sem exceção, seja ametábolo, holometábolo, todos eles estão diretamente, o desenvolvimento está diretamente ligado à temperatura do ambiente. Então, quanto mais alta a temperatura, menor o tempo de desenvolvimento, mais rápido eu vou ter um adulto, e isso inversamente proporcional também é verdade. Isso é muito importante quando a gente leva essa informação para fazer cálculo de intervalo pós-mortem, porque a temperatura do ambiente vai influenciar no desenvolvimento desse indivíduo, tá bom? Então, muito importante guardar que todos os dípteros são holometábulos, isso já apareceu em prova e a gente vai comentar sobre isso já já, certo? Então, vamos lá. Hematologia forense propriamente dita. Então, o estudo dos insetos, a aplicação, né, o estudo disso no ambiente jurídico. Mas a gente precisa fazer algumas divisões aqui. É muito comum utilizar, né, ou ouvir falar da entomologia forense muito ligada na identificação no intervalo pós-morte. Então, está muito ligada à medicina legal, isso é o que a gente mais lembra. Só que ela tem outras aplicações também. Então, vamos ver essa primeira aqui. Entomologia forense urbana. Na verdade, são três, existem várias literaturas que falam disso, objetivamente são três classificações e mais uma que a gente vai comentar no final. Geralmente aparecem as três primeiras, mas pode aparecer a última também, e por isso que eu trouxe ela. Então vamos para a primeira, entomologia forense urbana. O que essa entomologia forense urbana estuda? Primeira coisa, infestação, primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Infestação de imóveis. É claro que aqui tem uma implicação civil, então imagina que se a pessoa comprou uma casa, vai ter casa de cupim, essa casa teve um prejuízo humanitário muito grande, ou ela pode ter vindo a um desabamento, alguém vai ser responsabilizado ali. O que a entomologia forense urbana consegue responder? Primeira coisa, se na data da venda daquele imóvel, aquela casa já estava infestada com cupim. Então, a gente consegue voltar um pouquinho no passado e ver se aquela massa, se aquela população de cupim se desenvolveu antes ou depois da venda. Isso tem uma implicação civil muito grande e pode ter uma implicação criminal também, como eu falei para vocês, em casos de desabamento. Então, geralmente são espécies que ficam escondidas aí em estrutura de madeira, elas podem comprometer fiação também, isso pode levar a curto-circuito, que pode levar a incêndio.
incêndio é da alçada criminal, então também tem essa implicação, tá bom? Então são aspectos mais do nosso dia a dia, que a gente convive nisso, tá bom? Geralmente são ali da ordem dos coleópteros ou da ordem dos cupins, são infestações desse tipo de insetos que são mais presentes no ambiente urbano, que são de interesse da entomologia forense urbana, certo? Indo para o nosso segundo caso aqui, entomologia forense de produtos estocados ou armazenados. Sim, este é o nome dessa categoria, esse nome grandão mesmo. Esse caso aqui, ele também tem uma implicação civil, mas também tem uma implicação jurídica, tá? Aqui, geralmente são aqueles grandes armazéns em que pode estar infestado ou não com algum tipo de inseto. Nesse caso aqui, a entomologia forense, ela entra como uma forma também de averiguar tempo de infestação. Então, grandes sacas que são comercializadas e a pessoa que compra aquilo que está infestado, ela se sente no prejuízo, isso também vai para a entomologia forense resolver. Contaminações de embalagens, isso também vai para a entomologia forense resolver, e fica um pouco mais restrito essa parte de produtos estocados e armazenados. Esse é o nome que aparece, é uma das categorias, tá? Eu trouxe até aqui na imagem para vocês, isso aqui dá até para ver aqui, ó, é um biscoito, né, um biscoito salgado, em que tem infestação de besouro. Esse aqui é um tipo de besouro, coleóptero, lembra do nome, é um tipo de coleóptero, né, o coleóptero é uma ordem, e tem infestação. É uma forma também do consumidor requerer se aquilo foi infestado, em que momento aquilo foi infestado. Se foi na armazenagem, se foi na venda pelo galpão, e assim sucessivamente. A gente consegue voltar no tempo e entender quando que aquilo foi infestado e como que aquilo se deu, para que as devidas indenizações sejam feitas também. Isso tem implicação indenizatória também, tá bom? E as nossas duas últimas aqui. Essa aqui, entomologia forense médico legal, como eu falei para vocês, talvez seja a mais conhecida, porque ela envolve principalmente, né, não só isso, mas ela envolve a determinação do intervalo pós-mortem. Só que hoje, mais do que só o intervalo pós-mortem, a gente consegue também determinar outras situações, como, por exemplo, utilizar certos indivíduos, quando devidamente coletados, a gente vai falar de coletas já, a gente consegue utilizar certos indivíduos para identificar, por exemplo, toxinas em cadáver, para buscar perfil genético de suspeito, principalmente em casos de violência sexual que progridem para óbito. Então, é possível, por exemplo, coletar um espécime entomológico numa vítima de violência sexual que veio a óbito, a gente pode conseguir, por exemplo, obter o material que o inseto sugou, o inseto se alimentou, e ele pode se alimentar de sêmen presente no aparelho reprodutivo. E isso fica armazenado no sistema gástrico do inseto. A gente consegue recuperar esse perfil genético para levantar ali um possível suspeito. Então, também são aplicações dessa natureza. A gente consegue verificar local de ocultação de cadáver. Então, por exemplo, é importante vocês saberem que, logo que uma pessoa vem a óbito, se ela é abandonada em um ambiente aberto ou não, havendo ali possibilidade, havendo condição para que os insetos, né, não tem só uma categoria, para que os insetos cheguem e possam colonizar aquele cadáver, isso é muito rápido. Isso é muito, muito, muito rápido. Dependendo da condição, isso ocorre em minutos. Então, é muito rápido mesmo, por isso a precisão do IPM. Então, a gente consegue verificar, por exemplo, se um cadáver foi transportado. Então, se um cadáver permaneceu, por exemplo, 4 dias no local, e depois ele é transportado para outro local, sabendo a composição dessa entomofauna de cada um dos locais, a gente consegue dizer se um cadáver foi ou não transportado. Então, também é outra aplicação da entomologia forense. No caso de maus tratos é entra num artigo do nosso Código Penal, maus tratos de criança, maus tratos de idoso, na verdade, fica como maus tratos e abandono de capaz. A gente consegue dizer, por exemplo, havendo, né, uma infestação entomológica, principalmente no pudério, a gente consegue dizer, por exemplo, no caso de óbito, se aquela infestação ela fica com a pessoa viva, e aí caracteriza o maus tratos, caracteriza o abandono de incapaz, ou se aquela infestação ela se deu depois, dentro de um processo de decomposição. Isso tem uma implicação jurídica também, porque sendo uma infestação anterior ao óbito, isso entra como maus tratos.
Como que a gente sabe se a infestação é antes, se a infestação é depois? Porque existem espécies que só colonizam o corpo, né, só colonizam a matéria, enquanto a vida, então só colonizam a matéria viva. Que é o caso, por exemplo, da berne, que a gente conhece popularmente como bicheira. A gente consegue verificar isso em toda essa parte de médico legal. É uma categoria muito interessante, ela aparece muito o conceito dessa entomologia forense médico legal em questão de concurso, tá bom? E por último, a nossa última categoria aqui para a entomologia forense é a entomologia forense ambiental. Por que ela está destacada de vermelho? Porque questões anteriores, né, literaturas anteriores, elas traziam só essas 3 primeiras que eu mostrei para vocês. Mas a gente tem umas literaturas um pouco mais atualizadas que ela traz essa entomologia forense ambiental. Essa entomologia forense ambiental, ela explora, na verdade, toda essa biodiversidade que a gente tem dos insetos como uma forma de averiguar crimes ambientais, tá? A gente consegue usar as espécies como bioindicadores, como biomarcadores, para saber, para avaliar, né, crimes ambientais, datação, tempo decorrido, então a gente consegue trabalhar com esse tipo de aplicação também dentro da parte forense ambiental, certo? Quais são os insetos que interessam para a gente em todas essas 4 aplicações? Na verdade, existem algumas classes aí, principalmente quando a gente trata da entomologia forense voltada para a medicina legal. É importante a gente saber que isso é um ponto que pode cair na prova de vocês, que a entomofauna, né, aquilo que a gente vai usar para a nossa entomologia forense, ela é muito específica de cada região, de cada bioma. Ela pode variar de um local para o outro, ela pode variar do ambiente urbano, ela vai variar do ambiente rural, ela vai variar entre um bioma Mata Atlântica, entre um cerrado. Então, ela é variável, por isso que a gente precisa conhecer previamente, né, através de estudos, através de experimentos, que tipo de entomofauna vai aparecer naquela região quando eu tiver um cadáver exposto ali, tá? Mas é importante que vocês saibam que isso é variável. Em geral, em regra, o que aparece primeiro? Né? Qual a grande classe que vai aparecer primeiro, principalmente no âmbito médico legal? A gente vai ter, obviamente, os insetos de necrópolis, que se alimentam dessa matéria, morta. Então, eles precisam desse ambiente, eles iniciam, né, a decomposição. Geralmente, essa decomposição, ela se dá nos orifícios naturais, então, nos olhos, na boca, nariz, ouvido, etc., ou em lesões que são abertas ali na vítima, por exemplo. Então, lesões que foram produzidas e que resultaram em morte, elas também são de interesse dos necrófagos, é ali que eles vão colonizar primeiro. É uma forma da gente ver também, mesmo com cadáveres em avançado estado de putrefação, é uma forma da gente ver também se houve ali algum tipo de lesão relacionada com aquele órgão. Tá? Então, eles vêm primeiro. Geralmente, essa turminha aí é composta pelos dípteros, dentro dos dípteros, das nossas moscas, mosquitos, varejeiras, então, toda aquela galerinha que voa e enche a nossa cabeça. Os dípteros primeiro, os coleópteros, que são algumas espécies de besouros, e os lepidópteros, que são ali as borboletas, as mariposas, que depositam também as suas larvas ali, mas que se alimentam desse tipo de matéria, tá? A segunda turma que vai chegar ali naquele substrato, naquela matéria, são os onívoros. E quem são esses caras? Eles tanto se alimentam daquela matéria, quanto eles utilizam ali de alguma outra maneira, como, por exemplo, se alimentar dos próprios necrófilos. Então, nessa classe aqui, a gente vai ter principalmente os himenópteros, que são as formigas, alguns tipos de abelhas, coleópteros também, a gente vai ter outras espécies de coleópteros, mas principalmente essa turminha aí, essas ordens de díptero, coleóptero, lepidóptero, himenóptero, tá? Assim por diante. A gente também vai ter, né, conforme vai avançando aí o processo de decomposição, aparece outra categoria que são os predadores e os parasitóides. Os predadores, eles vão precisar de um organismo ali para reproduzir ali algum momento do seu ciclo de vida. Então, eles atuam dessa maneira, eles se aproveitam desses organismos que já estão lá presentes
para conseguir se reproduzir ou em algum momento ali da sua fase, do seu ciclo de vida. Daí também utilizam aquela matéria para a sua composição. Já os eventuais ou os acidentais são espécies que estão ali no ambiente e aquela matéria ela acaba fazendo parte ali daquele ambiente e eles são meio que transitórios ali, não necessariamente obrigatórios. Então, eles não estão presentes necessariamente no processo de decomposição, mas eles podem participar, por exemplo, utilizando aquele substrato como um habitat, tá? Como um local de proteção, uma extensão mesmo do seu habitat, e aí aparecem aqui qualquer outro artrópode, por exemplo, aranha, escorpião, que não estão diretamente ligados à fauna forense, mas que participam desse processo e eles podem trazer alguma informação para a gente no contexto principalmente de entornal pós-morte, tá? E vamos ver na prática como funciona isso em exercício, como que a tua banca pode trazer isso para você. Como eu falei para vocês lá no começo, a entomologia forense, ela traz uma carga conceitual muito grande. Vamos tentar avaliar como que isso pode aparecer nas nossas questões. Então, olha só essa questão que apareceu aqui em 2013. Ele está falando das categorias dos tipos de entomologia forense que a gente pode encontrar. A banca diz o seguinte, foi para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A entomologia forense é a ciência que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. As pesquisas nessa área são feitas desde 1850 e vêm obtendo progressos nas últimas décadas. Dessa forma, essa ciência foi classificada em 3 categorias distintas de acordo com o seu uso. Olha só essa questão, ela trouxe só 3 categorias, ela não trouxe 4, mas está valendo, está certo. Na primeira, ela diz o seguinte: ações cíveis envolvendo a presença de insetos em imóveis, danificando-os. Essa modalidade é muito utilizada em ações envolvendo compra e venda de imóveis. A gente falou disso logo no comecinho. Toma cuidado aqui, não existe imobiliária urbana. Então, só aqui a gente já tiraria essas 2 primeiras opções, certo? Então, continuando. No 2. Contaminação em grande extensão de produtos comerciais estocados, como um caruncho que infesta feijão. Aqui já trouxe outro exemplo para a gente. Mas isso aqui é a entomologia forense de produtos estocados. Não é sanitário. Cuidado, que ele pode estar tentando enganar a gente aqui, tá bom? Então, vamos tirar aqui. A gente já tira a letra C. E a 3, categoria que envolve a área criminal, principalmente com relação à morte da vítima. Cuidado, que esse criminal aqui foi bem capcioso. Olha só o que ele traz aqui no finalzinho. Não é criminal, é médico legal. Então, a gente já tira aqui. A nossa resposta certa é a E. Tá bom? Só para vocês entenderem como que isso pode aparecer nas questões para vocês. Aí eu vou deixar marcado aqui para quem quiser ver depois. E vamos para a próxima. Essa já um pouco mais recente também. Então, na China, um homem foi assassinado a golpes de foice perto de um campo de arroz. No dia seguinte ao crime, o investigador de polícia pediu aos empregados daquela propriedade rural que depositassem seus instrumentos de trabalho no chão. Em poucos minutos, moscas pousaram em uma coisa específica que apresentava traços de sangue. Diante da evidência, o dono da ferramenta confessou o homicídio. O episódio, documentado no livro The Washing Way of Wrongs, constituiu um dos primeiros casos de entomologia forense da história. Aqui, o examinador só colocou coisa para trazer ao nosso lado. Na real, olha só o que ele quer. Assinale a opção correta com relação ao tema do texto acima. Ele quer que você saque que ele está falando de entomologia forense. Então, olha só o que ele fala. Uma das vantagens do uso da entomologia forense é o fato de que as espécies que costumam colonizar um cadáver não variam de acordo com a localização geográfica, o que permite o estabelecimento de protocolos comuns a qualquer região. Isso aqui está super errado. A gente acabou de falar que varia que cada região tem a sua composição de entomofauna. Ele está pedindo a opção correta, então não é essa que a gente está procurando. Letra B. As análises de entomologia forense independem das condições climáticas recentes do local da descoberta do cadáver. Também está errado. Eu falei para vocês a importância da temperatura. Isso é a condição climática. Cada temperatura, na verdade, os insetos, eles estão orientados, eles têm termos, então eles estão orientados de desenvolvimento, o desenvolvimento deles enquanto morfologia é orientado pela temperatura, então está diretamente ligado, ali no marcador, está diretamente ligado
condições climáticas. Então, também não. Os insetos constituem o grupo animal com o maior número de espécies já descritas pela ciência. Parece bobagem essa alternativa aqui, mas é ela que está certa. A gente falou bem no começo, lá no primeiro slide, que é o maior grupo, é o principal em diversidade, é um grande grupo que ocupou o planeta inteiro, exceto algumas regiões. Então, a nossa resposta certa aqui é a letra C. Mas vamos dar uma olhada na B só para finalizar a nossa aula. Então, na letra D, ele fala o seguinte: uma das limitações da entomologia forense é o fato de que a análise toxicológica das larvas que infestam o cadáver não permite determinar se a causa da morte foi superdose de drogas. Na verdade, não, permite sim, a gente consegue, dependendo das condições, coletar esses indivíduos, coletar esses insetos e verificar ali com teste toxicológico que havia ali, se a pessoa que está em óbito, ela consumiu alguma coisa ou não. Então, também está errado, porque isso é uma aplicação da entomologia forense relacionada à parte médico-legal, tá certo? Então, é mais ou menos assim que o examinador vai pedir para vocês na prova, e tenho certeza que vocês vão saber responder. Então, vamos lá, vamos dar sequência nessa segunda parte de entomologia forense, e aqui a gente faz uma pausa para tratar um pouco mais da parte de entomologia forense relacionada à medicina legal. Nessa etapa da nossa aula, a gente vai tratar um pouco de como é a coleta e a manutenção desses indivíduos para que eles sejam utilizados como uma base de informação para trazer a informação para a gente desse intervalo pós-mortem. A gente também vai falar um pouquinho dos padrões em como a gente calcula esse intervalo pós-mortem. Então, tem os padrões sucessórios, mas a gente também pode fazer isso através de grau de acumulado. Vamos entender na prática como que isso funciona. Em relação às coletas, é importante que essas amostras, né, esses vestígios, eles sejam coletados tanto no cadáver quanto no entorno do local. Porque essas espécies, né, esses espécimes, esses indivíduos, como vocês, que ele fica presente, né? Existem estágios que estão presentes tanto naquele substrato, quanto naquela matéria, quanto no ambiente. Então é importante que a gente observe ao redor. Quando a gente falou lá dos indivíduos holometáveis, que se desenvolvem ovo, água, pulpa, essas etapas, cada etapa de desenvolvimento, ela vai exigir um tipo de microambiente. Por isso que é importante que a gente observe tanto o cadáver quanto o local, certo? E cada uma dessas etapas, né, cada uma dessas etapas de desenvolvimento do indivíduo, vão necessitar que o perito criminal ali, ou a pessoa responsável pela perícia, ela tenha técnicas de coleta para cada uma dessas etapas. Então, de acordo com o estágio desse ciclo biológico, seja ovo, larva, pulpa ou indivíduo adulto, ele vai ser coletado de uma maneira diferente. E aqui um ponto importante, a gente precisa coletar no local indivíduos, uma massa grande, né, desses indivíduos, para que eles sejam guardados tanto em indivíduos mortos quanto em indivíduos vivos. Esses indivíduos vão ser criados para que a gente possa determinar esse intervalo pós-mortem também. E a coleta desse material, como eu disse para vocês, ela tem que ser, de certa maneira, ainda representativa. O que significa isso? A gente precisa coletar um certo volume. Não adianta coletar um ovo, uma larva, um indivíduo adulto, tá? Outra coisa importante é que existem uma série de insetos ali. A gente falou de uma diversidade já na aula anterior. Então, existem uma série de insetos ali que podem estar presentes nesse local. E a gente tem que coletar essa representatividade para tentar pegar todo esse espectro de indivíduos que podem estar ou não presentes ali. Bom, então é importante que a gente tenha em mente que antes de fazer a coleta, ou antes de fazer a manutenção desse indivíduo, para trazer essas informações para a gente precisa tomar esses cuidados. Mais especificamente, vou falar bem rapidamente aqui de procedimentos que são envolvidos para a coleta de cada etapa. Então, por exemplo, quando a gente vai coletar uma massa de ovos, os ovos eles são bem pequenininhos, eles são até alongados, dependendo da espécie, mais esbranquiçados, ainda até um queijo ralado que a gente polvilha lá na nossa comida, no domingo, eles são bem fininhos mesmo. Esse tipo de material, né, esse tipo esses indivíduos, a gente costuma coletar ou com pincéis, na verdade com pincéis úmidos, e eles ficam acondicionados e a gente busca esse material principalmente nos orifícios naturais ou no experimento, a gente até comentou isso na aula anterior.
é uma forma da gente verificar, por exemplo, onde houve ferimento, que tipo de morte se deu ali, se foi uma morte violenta ou não. Como que a gente acondiciona isso? Os indivíduos que a gente vai levar fixados ou mortos, a gente acondiciona principalmente em um recipiente fechado contendo álcool 70. Isso vai valer para todos os outros, as outras etapas do ciclo biológico. Então, tanto os ovos quanto as larvas, a gente vai utilizar álcool 70 para fixar esse tipo de material. Em relação aos ovos, a gente vai levar esses espécimes vivos acondicionados em papel filtro. Então, a gente guarda isso numa placa de Petri, ou guarda isso num recipiente plástico, mas que tem ali uma ventilação. Não permita uma infestação externa, mas que tenha uma ventilação para que aquele indivíduo possa se desenvolver. No caso das larvas, é muito parecido. A gente utiliza também pincéis, mas dependendo do estágio da larva, porque a larva também tem estágios, ela vai se desenvolvendo dentro desse estágio, desde pequenininha até um estágio ali em que ela vai para formar a pupa. A gente coleta ela com pincéis ou pinças, dependendo desse estágio, dependendo da fragilidade desse material. No caso das larvas, como elas estão se mexendo, não é igual o ovinho que está ali parado nos orifícios que estão abertos, como essas larvas elas ficam se mexendo, a gente tem que fazer vasculhar mesmo aquele indivíduo, vasculhar aquele substrato, para que a gente possa encontrá-las e coletar a maior diversidade possível. Pode estar presente mais de uma espécie ali, a gente não sabe ainda. A gente só vai conseguir definir lá na frente quando esse indivíduo aparecer com sua morfologia de adulto, tá bom? Em relação às espécies vivas, as larvas, elas também são acondicionadas em potes. Esses potes eles são fechados, mas fechados de um jeito que permita a troca gasosa ali dentro. Uma coisa importante no estágio de larva é oferecer alimentação. Então, a gente também tem que oferecer alimentação e um substrato em que ela possa formar uma pulpa mais adiante. Quando ela forma a pulpa, ainda no local de clínica, né, quando a gente está buscando esse material lá, a pulpa, a larva, ela sai daquele ambiente, né, ela tende a sair daquele ambiente e se esconder principalmente em regiões úmidas e escuras, né, ou que não tem incidência de tanta luz. Então, é muito difícil a gente encontrar uma pulpa na superfície que a gente está analisando, por exemplo, a superfície de uma pessoa morta. Então, a pulpa é muito mais fácil da gente encontrar em substratos abaixo do cadáver ou na própria terra. Por isso que é importante que a gente colete esse material particulado, a gente coleta o solo mesmo, de forma representativa, ali uma quantidade representativa do solo, para peneirar isso depois no laboratório e separar. Quando as pulpas elas estão visíveis, ali, quando a gente consegue coletar aquilo, consegue levar ela nesse formato, a gente leva também em potes, da mesma maneira em que leva o ovo, da mesma maneira em que leva a larva, em potes que permitam essa oxigenação e permitam que essa espécie ela complete o seu ciclo biológico, ela complete o seu ciclo de desenvolvimento. Tá? No caso dos adultos, no local de clínica, a gente coleta esses espécimes, né, que já estão voando por todo lugar, ali, a gente coleta esses espécimes principalmente com pulsar, que é como se fosse uma rede para a gente capturar esses indivíduos, tá? Então a gente consegue levar os indivíduos adultos também, mas a gente consegue criá-los no laboratório através das larvas, através das pulpas, até que esse indivíduo adulto ele apareça para a gente, para que a gente possa então fazer a taxonomia e identificar a que indivíduo se trata. Então a gente tem indivíduos que são coletados tanto no local de crime, quanto indivíduos que são cuidados ou mantidos no laboratório, para que a gente possa fazer a identificação taxonômica, e aí, a partir da identificação taxonômica, a gente consegue determinar qual espécie e em quanto tempo ela colonizou, e aí, por conta dessa informação, em quanto tempo aquele cadáver possivelmente estava naquele local, tá bom? Então, existem várias formas aí de coleta, as coletas, elas estão diretamente relacionadas ao ciclo biológico dessa etapa desse ciclo biológico, a coleta está relacionada à etapa do ciclo biológico, tá? Então, vamos continuar. E para que tudo isso? Né? Para que coletar, para que manter, para que criar, né? Para que vai criar inseto, para que vai criar mosca, né? Que absurdo negócio desse. Mas para que criar tudo isso? Porque eles trazem para a gente uma informação importante, que é a estimativa de intervalo pós-morte. Então, imaginem vocês que quando um indivíduo entrou em óbito, que a gente tem ali a matéria orgânica. Na natureza nada se perde, se transforma. Então, quem chegar primeiro, leva. Essa é a lógica dos insetos, principalmente os insetos relacionados à entomologia forense médico legal. Como eles conseguem fazer isso? Logo que o indivíduo entra, né, em óbito,
A gente libera odores, e esses odores eles são captados por esses insetos necrófagos, principalmente por esse olfato muito desenvolvido que eles têm. Por conta disso, essa colonização ela pode ser muito imediata, ela pode ser muito na sequência desse óbito. Se não tem nada ali nessa matéria orgânica morta, se não tem nada ali que impeça a colonização, se esse cadáver ele não está coberto, se ele não está num ambiente extremamente fechado, que dificulte a entrada desses animais, essa colonização é muito rápida, tá bom? Vestimentas, algumas patologias, tipo de medicação que a pessoa utilizava, isso pode retardar também o processo de colonização e o processo de decomposição, e tudo isso precisa ser avaliado junto. Outro aspecto importante dos insetos é a metamorfose que eles realizam. Então, eles modificam a morfologia deles ao longo desse desenvolvimento desse ciclo biológico. Então, a gente vai encontrar o ovo, a larva, a pupa, o indivíduo adulto, tudo que a gente já falou até agora. E tudo isso está relacionado à temperatura, está relacionado ao ambiente. Se eu tenho uma temperatura alta, eu vou ter um desenvolvimento mais rápido. Se eu tenho uma temperatura baixa, eu vou ter um desenvolvimento menor. A gente consegue marcar isso, a gente consegue ter um tempo para que isso aconteça. Isso é usado há muito tempo, na verdade a gente importa esse conhecimento também, isso é muito usado há muito tempo na agricultura para prever, por exemplo, a infestação de praga. Então isso já é utilizado como ferramenta. Então a gente precisa saber, conhecer cada espécie, como funciona esse ciclo biológico dela, o que ela precisa de energia, o que precisa ter de temperatura, para que ela se desenvolva e a gente consegue marcar esse passo, a gente consegue contar esse tempo, tá? O que facilita muito para a gente, óbvio, é porque todos esses indivíduos, eles são psilotêmeros, então eles dependem da temperatura ambiente. Se tem uma temperatura maior, ele vai mais rápido. Se tem uma temperatura mais baixa, ele vai mais devagar. Ele responde à temperatura do ambiente. E aqui é um ponto importante. Quando a gente vai fazer uma estimativa de IPM, a gente necessita, tem que ter, não tem outro jeito, a gente tem que ter a informação da temperatura daquele local nos dias anteriores ao encontro, no caso. A gente precisa ter a temperatura nos dias anteriores de encontro. Nossa, como faz isso? Se eu só recebi esse local agora, se eu só estou vendo esse caso agora, como que eu vou saber as temperaturas dos dias anteriores? Aí a gente tem que buscar dados das estações meteorológicas da região. Então, é outro dado que a gente precisa ter também, que não só a descrição da entomofauna da região. Então, precisa de tudo isso para ser trabalhado nesse tipo de estimativa, mas graças a esses três aspectos é que essa estimativa ela é possível, tá certo? E existem duas formas de fazer essa estimativa. Então, a gente pode fazer ela ou por padrão sucessório, ou por GDA, que a gente já vai ver o que é. O que é o padrão sucessório? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a gente tem alguns tipos de insetos que são de interesse da entomologia forense. Então, a gente tem os necrófagos, a gente tem insetos que são predatórios, insetos que aparecem eventualmente, eles aparecem numa sucessão. Essa sucessão é uma forma da gente, quando a gente olha para ela, quando a gente vê o que está ali naquele substrato, a gente consegue prever há quanto tempo aquele cadáver está ali. O padrão sucessório, ele também pode aparecer para vocês como legião ou ondas. Então, pode aparecer para vocês como inseto de primeira legião, inseto de segunda legião, terceira e quarta, e assim sucessivamente. Pode aparecer dessa maneira. Nada mais são do que diferentes grupos que colonizaram aquele substrato, que colonizaram aquele cadáver em momentos diferentes. Então, os necrófagos chegaram primeiro, pelo olfato apurado, porque eles identificam a matéria morta, eles conseguem se alimentar daquilo. Na sequência, a gente vai ter indivíduos que se alimentam tanto dos necrófagos quanto do próprio substrato. A gente vai ter também indivíduos que se aproveitam daquele substrato para continuar o seu ciclo biológico de forma predatória, ou indivíduos que utilizam aquele substrato como uma forma de extensão do seu habitat. Então, o padrão sucessório, ele nada mais é do que correlacionar o tipo de inseto ali observado com a fase de decomposição. Então, a depender do que eu encontrar ali, eu consigo dizer, esse cadáver está aqui há X tempo, esse cadáver está aqui há outro período. Não é um padrão, obviamente que não é uma metodologia tão apurada, mas é algo que dá um intervalo maior para a gente do que só
os eventos abióticos pós-mortem. Vocês devem ter esse mesmo sinal legal. Então, quando a pessoa entra em óbito, ela vai ter um resfriamento do seu corpo, ela vai ter uma mudança de coloração, ela vai ter um processo de decomposição muito bem marcado. Isso dá para a gente um tempo de morte. Mas, passado isso, a gente acaba dependendo de outros fatores. E esses outros fatores é a colonização, né, no caso, a colonização desses insetos. Eles trazem para a gente um intervalo maior de certeza em relação ao tempo de óbito, que traz muita informação para a investigação, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que existe esse padrão, ele não é tão preciso, mas ele traz informação sobre o tempo de óbito de alguém, o tempo de óbito, não o tempo de óbito, mas o tempo de deposição daquela pessoa naquele local, que pode ou não coincidir com o tempo de óbito. E uma outra forma é utilizar o grau dia acumulado. O grau dia acumulado, a gente vai precisar de alguns dados para fazer esse cálculo. Ele traz a informação com um pouco mais de precisão, mas a gente precisa, né, necessariamente, a gente tem que fazer as coletas de alguns dados ali no local, quando a gente faz a coleta desse material. Seja um local de crime, seja experimentalmente, esses dados eles precisam estar presentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, a gente tem que saber qual foi o estágio de desenvolvimento daquele indivíduo. Então, eu estou olhando para um indivíduo que é um ovo, estou olhando para um indivíduo que é uma larva. Se é uma larva, em que estágio ela está? Isso a gente tem que ter para o estágio de desenvolvimento. Eu ainda tenho que ter a temperatura média do local na hora em que aquilo foi tirado do local. Então, por exemplo, se eu estou tirando uma larva, um indivíduo imaturo, também pode aparecer com esse nome para vocês, então, se eu estou tirando um indivíduo imaturo, se eu estou coletando um indivíduo imaturo daquele substrato, eu tenho que ter a temperatura média daquele local encontrado naquele momento exato. Mas eu também tenho que ter uma temperatura mínima. O que é essa temperatura mínima? Todos os indivíduos, sem exceção, todos os insetos, sem exceção, eles vão ter uma temperatura máxima e uma temperatura mínima em que eles vão se desenvolver. Esse intervalo a gente vai chamar de limiar de desenvolvimento. Então, essa temperatura mínima é o mínimo em que esse indivíduo, o mínimo que pode estar nesse ambiente para que esse indivíduo se desenvolva. Mas para eu saber esse limiar, eu tenho que saber que indivíduo que é, certo? E para saber que indivíduo que é, eu tenho que criar. E para criar, eu tenho que coletar e deixar ele chegar na fase adulta. Aí sim eu vou fazer a sistemática dele, descobrir qual indivíduo que é, eu vou olhar na literatura e vou trazer essa informação de temperatura mínima, tá bom? A mesma coisa vale para a constante térmica. A constante térmica é a quantidade de energia, e aí isso envolve temperatura, que aquela espécie precisa ter para se desenvolver. Isso é uma constante, então a gente tem que ter isso previamente, tá? Isso é o que a gente vai chamar de GDA, e pode aparecer como K também para vocês, nas questões de vocês. Então, a gente tem que ter a composição de todos esses elementos para a gente chegar no nosso grau de acumulado. O que o grau de acumulado vai trazer de informação para a gente? Ele vai responder a seguinte pergunta. Olha, esse indivíduo aqui que você está olhando, ele foi depositado em tal momento. É isso que o GDA vai trazer para a gente. Quando ele traz essa informação, imagine vocês, se a gente está olhando uma larva, e eu consigo fazer esse cálculo, ele vai dizer para mim, olha, essa larva que você coletou num cadáver no dia X, ela foi depositada 5 dias atrás. É isso que o GDA vai trazer para a gente, tá? Ele vai me dizer o dia em que houve o início da colonização. Pode coincidir com o dia de óbito? Pode. Se aquela área foi a área do óbito, lembra que logo que morreu, já tem um inseto ali sinalizando para colonizar. Se ele teve condição, esse momento do óbito vai ser muito próximo do momento de colonização, tá bom? Então, o GDA ele traz esse tipo de informação para a gente. Aí a gente vai fazer uma continha, a gente vai fazer essa continha, que é essa equação. Então, o GDA ele vai ser os dias, né, os dias acumulados, os dias de desenvolvimento para esse indivíduo adulto. Esse D aqui, ele pode aparecer tanto com dias, né, com informação de dias, quanto informação de horas. Se ele aparecer com informação de horas, ele vai chamar GHA, que aí é grau, horário, hora acumulada, tá? Mas aí é só transformar para dia, dividindo por 24, são 24 horas do dia, mas a gente vai fazer um exercício sobre isso, só aguardar. A temperatura média, então a temperatura média do local que você mediu no local, e a temperatura mínima, que a gente sabe porque identificou o espécime.
tá bom? Então, com base nisso, a gente consegue fazer os cálculos super fácil, né? Então, vamos lá na prática ver como isso funciona. Então, vamos supor aqui no nosso caso, de exemplo, para a gente exercitar aí como pensar sobre o assunto de grau de acumular. Então, por exemplo, aqui, dia 10 de julho de 2021, foram coletadas larvas, não sabemos ainda o que é, de um cadáver em putrefação, seguindo os procedimentos de coleta, anotação de temperatura, manejo, etc. As larvas que a gente coletou lá no local foram criadas em condições controladas. A gente tem aqui temperaturas de 27 graus. E os adultos emergiram no dia 13 de julho. Então, os adultos emergiram aqui 3 dias depois. Então, passou de larva para adulto em 3 dias. Pela morfologia, foram identificados insetos da espécie Chrysoma megacéfala, que é um tipo de mosca. Díptera, está aqui, uma díptera dessa tribo. Com o GDA, isso aqui, o GDA, a gente pega na literatura. Então, se ele identificou a Chrysoma megacéfala, ele foi aqui na literatura e pegou o GDA dela de 165,75, que é o que ela precisa de energia para se desenvolver enquanto adulto. Para chegar na fase adulta, ela precisa dessa energia acumulada, tá bom? Em desenvolvimento, a temperatura de 27 graus. Então, ela ficou esses 3 dias em temperatura conhecida a 27 graus. E limiar mínimo de 10. Então, para essa espécie, o limiar mínimo é de 10, tá bom? Só assim. E aí a pergunta, qual a provável data estimada para início da colonização do cadáver? Vocês estão me ouvindo? Eu estou mexendo no microfone. Sim. E aí a pergunta, qual a provável data estimada para início da colonização do cadáver? Então percebam que ele não está perguntando aqui quando a pessoa morreu. Está perguntando quando começou a colonização desse cadáver. Vamos pegar esses dados que a gente tem e vamos mandar para uma tabela. E vamos começar a entender melhor o que aconteceu aqui. Então, olha só. No dia lá do nosso atendimento, foram coletadas as larvas, lá no dia 10. A gente mediu a temperatura do local, como segundo passo aqui, mediu, estava 25 graus. A gente criou elas no laboratório, levou essas larvas do jeito que tinha que levar, da forma correta que tinha que coletar e armazenar. Criamos e saiu, emergiu lá o indivíduo adulto. Com base no indivíduo adulto, a gente conseguiu identificar a taxonomia dele e achar a temperatura limiar, certo? Com a temperatura limiar, a gente também achou o GD esperado, aquela quantidade de energia que precisa para desenvolver aquele indivíduo adulto, e claro, a gente também criou aqui condições controladas. A pergunta era, quando isso aqui foi parar lá naquele substrato, foi parar naquele cadáver? Quando isso foi depositado lá? Com base nessas informações, a gente consegue fazer esse cálculo retroativo. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, a gente tinha essa daqui, certo? A temperatura da nossa coleta. Criamos ela nessa temperatura aqui. Então, esses dias foram temperaturas controladas, foram temperaturas que a gente sabia do que estava lidando. E a gente também tinha aqui o GD esperado. Com base na taxonomia, quando a gente identifica a espécie, a gente tem esse GD esperado. Mas espera lá, vamos terminar de fazer essa nossa tabela para que a gente consiga responder essa pergunta. A gente conseguiu esse GD linear, a gente conseguiu essa temperatura linear. Agora a gente precisa conseguir aqui esse GD obtido para poder fazer o cálculo do nosso GD esperado. Quando a gente conseguiu achar a nossa espécie, a gente achou também esse GD linear aqui, o GD linear de 10 graus. Como que a gente acha obtido? A gente faz essa continha aqui, ó, essa subtração entre a média e o limiar. Então, se a média foi 27, vocês concordam comigo que 27 menos 10 é 17? E assim sucessivamente. Então, uma forma de preencher essa parte da tabela é fazendo essa subtração. Lembra que eu falei para vocês que a temperatura dos dias anteriores a gente precisa buscar em outras fontes? Então, a gente precisa buscar em registros meteorológicos. É isso que a gente fez aqui, ó. Com todos esses registros que são anteriores ao dia da nossa coleta,
A gente busca nesse tipo de fonte oficial, tá? E aí a gente vai fazer o mesmo cálculo para todas elas, tá bom? A gente vai fazendo o cálculo de todos esses GDs obtidos. Feito isso, a gente vai voltar aqui no nosso GD esperado, que a gente pegou lá na literatura, e vai fazer o seguinte: se vocês tiverem com a calculadora de vocês aí, pode fazer que vai dar certo. A gente vai pegar o GD esperado e vai fazer uma subtração com o GD obtido daquele dia. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vão encontrar essa numeração aqui. Isso vai ser repetido até que o GD esperado seja menor do que o GD obtido. Quando isso aqui é menor do que o GD obtido, quer dizer que este dia aqui foi o dia da oviposição desse indivíduo, tá certo? Então, o GD esperado, para a gente achar o dia em que foi feita essa oviposição, o GD esperado, a quantidade de energia esperada, ela tem que ser menor do que a quantidade obtida com essa subtração entre a média e a temperatura linear, tá bom? Parece complicado à primeira vista, mas façam esse exercício depois, com mais calma, para entender como que esse cálculo é feito, tá bom? E dessa forma a gente consegue encontrar o dia em que foi feito ali, o dia em que esse inseto, né, o dia em que o adulto desse inseto depositou esses ovos nesse substrato. Como eu disse para vocês, isso traz para a gente uma informação de quando começou a colonização, e isso pode trazer informação também de quando aquele indivíduo veio a óbito, tá bom? Então, vamos na prática ver como que isso funciona, como que isso funciona nas nossas questões. Então, vamos lá. A composição da comunidade de artrópodes associada aos corpos modifica-se conforme progride o processo de decomposição. A sucessão das espécies constituintes dessa comunidade segue um padrão esperado que, habitualmente, é utilizado como comparativo com a lista de espécies encontradas em um corpo de intervalo pós-morte desconhecido, visando estimá-lo. O padrão de sucessão entomológica é o método mais acurado quando o processo de decomposição se encontra adiantado. Esse método possibilita analisar de acordo com... Ele está falando aqui de um dos padrões, né, de uma das formas de fazer o IPE. Ele está falando aqui do nosso processo de sucessão. O que o processo de sucessão utiliza? Vamos lá. Ele faz cálculo de grau dia acumulado no estado de petrificação? Não foi isso que a gente fez. O cálculo de grau dia, ele é o método de grau dia, tá bom? Rigidez cadavérica e tempos de desenvolvimento de maturos. Tempos de desenvolvimento de maturos, a gente também olha no grau dia. Rigidez cadavérica faz parte daquela parte inicial, em que a gente consegue dizer ali, nas fases iniciais de resfriamento, quanto tempo tem mais ou menos ali aquele óbito. Então, também não faz parte dessa sucessão. Correlação dos insetos encontrados com as fases de decomposição e análise de associação. Tá certo, essa é a alternativa que a gente está procurando. A sucessão, ela faz justamente isso, ela vai correlacionar que tipo de inseto está ali e em qual fase e associar isso a um determinado período, tá bom? Desenvolvimento pós-embrionário e metamorfose, não está, metamorfose a gente pode até pensar que está certo, mas desenvolvimento pós-embrionário já não entra. Crioscopia, que é a parte de congelamento, não tem nada a ver com isso. Os dados entomológicos, sim, mas já está errado só pelo começo. Então, a nossa alternativa certa aqui seria a letra C. Agora, vamos para uma questão um pouco mais específica, falando de grau de acumulado, como que pode aparecer para vocês. A gente viu a tabela, que vocês vão olhar com calma, vão pausar o vídeo, vão entender a lógica da tabela, mas na questão pode pedir para vocês só fazerem uma conta, vocês não precisam fazer a tabela. E aí a conta é aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês na metade da nossa aula. Mas eu quero que vocês se atentem para uma questão. Lembra que eu falei que pode aparecer? O dado ele pode aparecer como dia ou ele pode aparecer como hora. Se o dado aparecer como hora, a gente tem que transformar esse dado em dia no final. Lembra que a gente está lidando aqui com uma constante, o ideal é uma constante. Então, a gente pode transformar o resultado no final, tá? Vamos entender como isso funciona na questão? Vamos lá. Também questão de 2013 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, o grau de acumulado é um método que relaciona os dados da evolução e desenvolvimento de espécies criadas em condições de laboratório com as condições ambientais que a mesma espécie estaria exposta ao cadáver. Aqui é um ponto importante, olha só o que ele fala. Então, eu preciso de dados prévios.
eu tenho que ter informação sobre o desenvolvimento daquela espécie, senão eu não consigo fazer meus cálculos. Então, vamos continuar. Dessa forma, se exemplares de cochleomia maxilária em estágio de pulpa tem seu tempo de desenvolvimento total de 124 horas, ou seja, ele leva 124 horas para chegar na vida adulta, sua temperatura de criação 25 graus e o limiar mínimo de 10 assinale o GDA esperado. Ele foi muito ligeiro nessa questão, porque ele está pedindo o GDA e está te dando o GHA. O 124 aqui, quando ele te dá o 124 em horas, quando ele te dá o 124 em horas, ele está te dando o GHA e está pedindo o GDA. Mas vamos trabalhar com isso e a gente vai dar o chapéu no examinador. Então, a gente está procurando o GDA. Aqui é o nosso tempo de desenvolvimento total. Então, lembra que esse desenho é o tempo de desenvolvimento. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o nosso 124 e a gente vai fazer esse cálculo aqui da temperatura média menos a temperatura linear. Então, a gente tem a temperatura média de 25 e a gente tem a temperatura mínima de 10. A gente vai fazer essa subtração e vai multiplicar o resultado dessa subtração com o nosso 124. Mas aí a gente vai chegar num número que ainda não é o que a gente está procurando, e ele deu esse número aqui, ó. A gente vai chegar num número em horas, que ele está dando aqui pra gente em horas, tá? Esse é o resultado dessa continha aqui. Quando a gente chegar nesse número em horas, a gente tem que transformar em dias, ele está pedindo GVA. Para transformar em dias, é só dividir por 24 horas, e aí a gente vai achar a quantidade de dias que a gente quer. Então, fiquem muito ligeiros nesse tipo de questão, porque ele vai trazer para você informação de valores que você vai encontrar na conta. Você tem que lembrar de transformar ou não. Ele pode estar pedindo GH ou GDA. Geralmente é GDA, mas se pedir GH, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa questão também, tá bom? Isso aqui vocês precisam saber de entomologia forense para a prova de vocês. Eu fico à disposição para qualquer questão, para a gente resolver a questão junto, e é só me chamar lá no Telegram, tá bom? Vou ficando por aqui e até mais.